De repente, os olhos ficam vermelhos, coçam, ardem. Pode ser uma alergia. Nessa época de tempo seco, pólen de árvores levado pelo vento, as chances de alergia nos olhos aumentam bastante. Para falar sobre esse assunto com a gente, convidamos o oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bem, doutor? Olá, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Que agradeço. Bom, muita gente acaba tendo alergias respiratórias e aí o olho acaba sendo afetado também, né? Exatamente. A alergia ocular, ela nada mais é do que uma extensão dessa alergia que muitas pessoas têm, a rinite, que acaba provocando prurido nasal, coceira no nariz, na garganta, também é o mesmo tipo de alergia que acomete os olhos. E como você bem disse na nossa introdução aqui, essa época do ano é uma época complicada, questão das flores, das plantas, aí essas partículas, né, que a gente vê aí no ar, acabam agravando aquelas pessoas que têm essa predisposição. Uma coisa importante que a gente já falou aqui no programa é não coçar. Exatamente. Na parte oftalmológica, a gente tem um cuidado muito especial com isso, porque existe uma doença que é muito comum e que está se tornando mais ainda nas nossas crianças, principalmente, que é o ceratocone. O ceratocone é uma deformidade na parte anterior do olho, chamado córnea. Ela está diretamente relacionada ao fato de coçar os olhos. E como a gente já comentou em outras oportunidades, é uma doença que pode ser prevenida, pode ser diagnosticada e evitar uma série de transtornos, como nos casos mais graves, até mesmo transplante de córnea. Agora, doutor, no caso das alergias, o ideal, claro, é sempre procurar um oftalmo, né? Mas assim, é legal, começou a coçar, começou a arder, já vai para ver se é isso mesmo? Olha só, as alergias ela tem uma causa. É muito importante a pessoa às vezes tentar se conhecer. Muitas vezes a pessoa consegue identificar que é a causa. Vai na casa da avó, tem um gatinho, começa a brincar, fica com o olho vermelho, coçando ali. Descobriu que a causa é o gatinho, então não pode, deve evitar isso daí, né? A primeira coisa é isso, tentar identificar a causa. Tá? Muitas vezes isso não é possível, existem testes, quem não é oftalmologista, existem especialistas, alergistas, o otorrino geralmente faz isso muito bem, para tentar identificar qual é a causa e aí consequentemente tentar evitar. Muitas vezes não tem como evitar, quando é no ambiente e tal, então existem tratamentos, que são medicamentos, alguns tipos de vacina ou de imunizantes, enfim, existem alternativas. Para os olhos, especificamente, a gente tem também colírios, lubrificantes, tem como ser tratado. Então, em casos específicos, onde já se verificou, tentou evitar, é necessária a avaliação e o tratamento com o oftalmologista. E assim, às vezes a pessoa fala assim, meu olho está ardendo demais, está ardendo demais. Pode ser um indício de uma alergia também, mas pode ser várias coisas, né? Exato. A ardência ocular pode ser várias coisas, como você mesmo disse, a alergia é uma das mais comuns mesmo. Mas também pode ser um cansaço, a pessoa que pisca pouco, fica muito tempo na frente das telas. Então isso também pode ser uma causa. Aí aquela que a gente sempre fala também, né? Uma avaliação periódica, principalmente crianças e adolescentes, é importante para diagnosticar e tratar isso antes que tenha um problema mais sério, mais grave, né? Com a pandemia a gente aprendeu muito a lavar as mãos, tá sempre higienizando as mãos, né? E mesmo assim é legal não levar a mão ao olho, tanto pela Covid quanto também por não levar alguma bactéria, alguma coisa que pode virar alguma outra coisa relacionada até uma alergia mesmo. Perfeito, é exatamente isso. A mão deve ser evitada de se levar aos olhos. Primeiro porque ela pode ser agente de contágio, né? E é incrível, por causa da prevenção do Covid, como diminuiu o número de conjuntivites bacterianas, essas que são transmissíveis, né? As alérgicas ainda continuam e de certa forma até pioraram um pouco, porque algumas pessoas descobriram que tinha alergia à substância da máscara, né? Isso acabava irritando o nariz, coçando e os olhos também na sequência. Agora, se possível, o ideal é não coçar os olhos, não levar as mãos aos olhos. A gente pode dizer que a conjuntivite também é um tipo de alergia? Existe um tipo de conjuntivite que é por causa da alergia, conjuntivite alérgica. Na verdade, sim, conjuntivite é toda a inflamação dessa parte superficial do olho por cima da parte branca, que é uma membrana. Tem conjuntivite viral, bacteriana, tem conjuntivite alérgica, fúngica, enfim, existe uma série de conjuntivites. Então não é todo olho vermelho, que é uma conjuntivite, e nem toda conjuntivite é causada pela mesma coisa. Por isso existem vários tratamentos e várias formas de se prevenir isso também, né? E assim, às vezes a pessoa acorda com o olho meio grudadinho, já é um sintoma para ficar
mais alerta com os olhos? Sim, acordar com os olhos mais grudadinhos pode ser desde um aumento na lubrificação, na secreção. À noite é muito comum, às vezes, a pessoa está coberta ali ou tem alguma coisa no ambiente que está irritando o olho, produz mais e fica grudadinho. Ou já pode ser sim um sinal que tem alguma infecção, seja bacteriana, viral ou uma própria alergia, que também aumenta a secreção ali, aumenta a produção. Usuários de lente de contato têm que tomar cuidado também, porque o próprio uso incorreto das lentes podem provocar o acúmulo de substâncias na lente que vão provocar alergia. Tá? Então, por isso, os cuidados de limpeza adequada, usar colírios lubrificantes, respeitar o prazo de validade da lente são fundamentais para evitar problemas a longo prazo. E pode ser aí depois muito piorado, inclusive, né? Sim. Já fiz reportagens muito sérias de gente que quase perdeu a visão por causa de bactéria na lente de contato. Exatamente. Isso é algo, infelizmente, até comum hoje em dia e é algo que é possível de prevenir. Só que na correria, às vezes, a pessoa não faz da forma como orientado. E assim, então, se começar a grudar um pouquinho, já fica de olho. Já fica de olho, vê se você pode estar fazendo alguma coisa errada e, na dúvida, procure o oftalmologista, procure o seu médico. Tem que estar sempre tomando cuidado com os olhos, né? Os olhos eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por olhos, por profissão e por também por gostar demais, né? Mas é muito especial, né? 90% praticamente dos estímulos do dia a dia a gente tem dos olhos. Então a gente tem que cuidar bem. A gente tem que, porque é através dele que a gente tem a interação com a maior parte das coisas que acontecem hoje no mundo. Só para fechar, agora me veio uma curiosidade. A gente está usando máscara e muita gente acabou deixando de usar o óculos de sol, por exemplo, né? Se tiver um óculos de sol bom, ele pode ajudar a evitar um pouco de alergia com o vento, o pólen? Pode. Na verdade, ele serve de barreira mecânica, né? Porque as partículas estão no ar. O óculos serve para que não caia diretamente no olho. Sem contar que o óculos de sol é algo recomendado para qualquer idade. Só que olha só, óculos de sol que tenha filtro solar, óculos de sol de ótica. Não adianta você pegar um de camelô e às vezes você achar que está sendo protegido, dá um certo conforto, mas na verdade você está provocando um problema ainda maior. O óculos de sol dilata a pupila, deixa entrar mais raios que podem prejudicar o seu olho. Então, cuidado com isso, mas o óculos de sol é muito importante. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Obrigada.